A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Um pouco atrasada. Ontem eu até pretendia entrar para deixar o vídeo gravado para vocês, mesmo que fosse fora do horário, mas eu fiquei tão enrolada, tão cansada, que eu até deixei o ar aqui do ateliê ligado, que eu deixei ligado para voltar para fazer a leitura e acabei me esquecendo, enfim. Hoje de manhã que eu lembrei que eu deixei o ar daqui ligado. Espero que vocês me perdoem. Como eu falei, essa situação do meu esposo ter passado por uma cirurgia. Tem dia que a gente recebe visita aqui em casa, e aí juntando trabalho, tudo acaba ficando um pouquinho enrolada. Mas, amém. Glória a Deus, né? Vamos orar. Então, pela nossa live de hoje. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te exaltamos, Senhor, por esse tempo em Tua presença, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, mesmo que distantes fisicamente, mas crendo que o Teu Espírito Santo, o mesmo que está aqui, está com cada um dos Teus filhos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nossas petições, nossas necessidades. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Abra o nosso entendimento para aquilo que não conseguimos compreender, Senhor, porque é só o Teu Espírito Santo que pode, Senhor, nos revelar a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Então, como estávamos falando, estamos vendo aqui em Levítico, né, algumas leituras, como a nossa proposta é ler a Bíblia toda, em alguns momentos, principalmente aqui no início, né, nesses 5 primeiros livros, a gente vai se deparar com alguns textos que são um pouco mais difíceis da gente interpretar, da gente entender com perfeição, só nessa leitura rápida, né? Que são textos que demandam que a gente pudesse se debruçar mais neles, estudar um pouco melhor eles, que não é, né, o que nós temos tempo para fazer aqui. Então, quando você tiver alguma dúvida, tá quase caindo aqui meu telefone. Então, quando você tiver alguma dúvida com respeito a algum assunto específico, hoje, graças a Deus, a gente tem o Google, a internet, que é uma ferramenta, né, que nos ajuda bastante com estudo, com pesquisa, inclusive da Bíblia. Então você joga lá, como eram feitas as ofertas pacíficas, os sacrifícios, as ofertas queimadas, de Levítico capítulo 7, e com certeza você vai ver imagens, né, ilustrações que possam esclarecer, ou algum texto, de algum estudo, né, que possa ajudar a melhorar seu entendimento nesse primeiro momento, né, se a sua vontade é mesmo mais entender algum ponto que ficou, que não ficou muito claro, e não se aprofundar, né, num estudo mais profundo, o que também você pode, né, fazer se essa for uma área de interesse, né? Para nós estamos lendo mesmo como uma leitura para edificar nossa alma, nosso espírito, nos trazer sim um entendimento da palavra, mas, enfim, tem alguns textos que talvez a gente não consiga ter um total entendimento, né? Então, vamos lá, estamos lendo, né, como eu já falei também, o livro de Levítico, tá falando ali de como deveria ser feito os sacrifícios, as ofertas, como que seria a vida e o serviço dentro do tabernáculo que o Senhor já mostrou para o povo, né, já foi construído, o Senhor mostrou e orientou o povo como deveria ser construído, e agora, né, de fato como ele funcionaria, né, é o que nós estamos vendo aqui em Levítico. Então, capítulo 7 foi onde paramos, vamos lá. Ele vai falar sobre a oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa, que é a coisa santíssima. No lugar onde imola o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá em volta do altar. Dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, mas no lugar santo se comerá. É coisa santíssima. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma mesma lei haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ela fizer a expiação.
Também ao sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, pertencerá o couro do animal que oferecer. Então, aqui talvez a gente tenha um esclarecimento do capítulo de ontem, né? Que eu falei para vocês que eu fiquei um pouco confusa a respeito do animal que o sacerdote se alimentaria, se era de um sacrifício que ele estava fazendo por ele mesmo ou por alguma outra pessoa, né? Então, aqui a gente tem um ponto a nos esclarecer sobre essa dúvida de ontem. Antes de ontem, né? No caso, foi na quarta-feira a nossa leitura. Ele tá dizendo, ó, que no versículo 7, como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, né? Uma mesma lei haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ela fizer a expiação, né? A vítima é o animal que foi oferecido, né? Então, vai ter o ritual ali da parte que tem que ser queimada, da parte que vai ser o sangue aspergido, o que vai ter que ser feito, e a parte que cabe ao sacerdote é do sacerdote que fizer a expiação pela pessoa. No 8 a gente vê aqui, ó, também ao sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, pertencerá ao couro do animal que oferecer. Então a gente vê que o couro também é mais uma parte do animal que o sacerdote poderia usufruir, né? Poderia usar, enfim. 9. Versículo 9. Como também toda oferta que se assar no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais, amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, sem distinção, tá? Então, a gente viu aqui do 7 ao 9, aquele sacerdote... por exemplo, eu vou oferecer um sacrifício, o sacerdote que me ajudou ali naquele sacrifício, né, que ofereceu ao Senhor o meu sacrifício, ele tem direito sobre aquele sacrifício, né, que eu estou oferecendo, a parte que lhe cabe, né, obviamente uma parte é feita ali, dada ao Senhor, enfim. Agora, no 10, a gente vê que as ofertas de cereais amassadas com azeite ou secas é uma oferta específica, essas sim pode ser para qualquer filho de Arão, seria dividida ali entre os demais sacerdotes, tá? Ofertas pacíficas. 11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças, com a oferta em ação de graças, serão oferecidos bolos sem fermento, amassados com azeite, pães finos sem fermento untados de azeite e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Então aqui ele já está falando de um outro tipo de oferta, né? E como ela deve ser feita, a oferta pacífica, né? Que é uma oferta oferecida em ação de graças, né? Versículo 13. Com os bolos oferecerão pão levedado como sua oferta, como sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. De toda oferta se retirará um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que irá aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas de ação de graças, porém, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela para o dia seguinte. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, mas o que dele ficar se comerá no dia seguinte. O que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe terá o sacrifício, pois coisa abominável será a pessoa que comer dela, levará a sua iniquidade. A carne que tocar em alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Se, contudo, uma pessoa comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, estando imunda, essa pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como imundície de homem ou gado ou qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo, né? Então, aqui tem algumas prerrogativas ainda em questão, essa questão da purificação, das coisas que, como é a palavra ao contrário, as coisas que contaminam o homem, né, eram muito específicas e limitavam o homem, as pessoas, né, de fazer coisas ali, não, em rituais principalmente, né, oferecer sacrifícios ao Senhor, estando imundo, e até participar das festas, né, estando, imundo, né,
estando contaminado, né? E aí tem algumas listas, se eu não me engano, a gente vai ver mais à frente, das coisas que vão contaminar o homem, né? Tocar em defunto, tocar aqui, como ele tá falando, por exemplo, uma mulher, quando ela estava no período menstrual, por exemplo, ela era considerada imunda, né? Ela deveria depois fazer um ritual de purificação, enfim. Como vocês já sabem, tinham bastante rituais a esse respeito, tá? Versículo 22. Proíbe-se o comer a gordura e o sangue. Depois disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, carneiro ou cabra comereis. A gordura do animal que morre por si mesmo e a gordura do dilacerado por feras podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma comereis. Qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada será extirpado do seu povo, né? Então, não deveriam comer, principalmente aquele que foi oferecido como oferta, né? Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de ave, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. A porção dos sacerdotes. E disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor. O peito com a gordura trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios das ofertas pacíficas. Que a gente está vendo a porção que era dos sacerdotes. É o que eu estava comentando com vocês, né? O sacerdote tem direito do sacrifício que ele oferece ali por uma pessoa, enfim. Mas qual parte desse sacrifício, né? E a gente está vendo aqui que o sacerdote tem direito, os filhos de Arão, ao peito, né? O peito será de Arão e seus filhos, e a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios das ofertas pacíficas. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, que terá a coxa direita por sua parte. Aquele sacerdote que oferecer é o que tem direito à coxa, né, a coxa direita do animal, né, no caso, que ele ofereceu, que a gente viu nos versículos anteriores. 34. O peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas e os dei a Arão, o sacerdote, e seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a parte de Arão e de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. No dia em que foram ungidos, ordenou o Senhor aos israelitas que se lhe desse essa parte como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés, no Monte Sinai, no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então aqui nós vemos a descrição de Deus mostrando, falando para Moisés, né, como deveria ser feito esses holocaustos e essas ofertas, e a gente vê aqui enumerada em sequência no versículo 37, cada uma delas das que nós lemos aqui, as ofertas de cereais, pelo pecado, pela culpa, consagração, sacrifício e ofertas pacíficas. Eu gostaria muito de ter conseguido trazer para vocês um slide, né, ou colocar no grupo explicado, né, a respeito de cada uma dessas ofertas. Enfim, algumas coisas nós vamos ler um pouco mais à frente, mas não estou conseguindo fazer isso. Então, se você tiver essa dúvida, coloca no Google, que tem muito estudo interessante, muita informação interessante a respeito de cada uma dessas situações, né, em que deveria ser oferecido esses sacrifícios ao Senhor, tá? Então, vamos para o capítulo 8. A consagração de Arão. Eita. Meu celular tá apoiado aqui numa posição que eu tô sem tripé. Se eu mexer na mesa, a mesa tá bamba, ele meio que cai. A consagração de Arão e seus filhos. E disse o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães sem fermento. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação.
Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda da congregação. E então disse Moisés à comunidade: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e a prendeu cingindo com o cinturão. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o Urim e o Tumim. E então pôs sobre a sua cabeça o turbante, e na parte da frente dele pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Fui olhar para a tela e me perdi. 10, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e os consagrou. A gente já viu relatando o Senhor falando para Moisés como deveria ser feito, né? Essa consagração do tabernáculo e dos utensílios, assim como a consagração do sacerdote, né, Arão e seus filhos. Então aqui a gente está vendo de fato acontecer aquilo que o Senhor já falou, né? Nós já vimos o Senhor dando essas instruções para Moisés de como deveria ser feito. Nós até comentamos que esse óleo da unção, ele era para ungir coisas que eram consagradas ao Senhor ali do tabernáculo, não poderia ser usado para outros fins, não poderia ser ungido com esse óleo alguém ou algo que o Senhor não mandou. A gente viu algo relacionado a isso quando lemos, né? O Senhor dando essa ordem para Moisés, né? Explicando como deveria ser feito. 11. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e sua base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés trouxe os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor lhes ordenara. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue dele, pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está nas vísceras, o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura e os queimou sobre o altar. O novilho, porém, com seu couro e sua carne e seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenou. Vimos também, né, o Senhor dando essa instrução para Moisés a respeito do sacrifício que estava sendo feito para a consagração dos sacerdotes. E a gente vê que aqui Moisés está fazendo um papel de sacerdote, né? É ele quem está pegando sangue, aspergindo no altar, fazendo as funções ali que, no caso agora, Arão e seus filhos vão passar a fazer, né? A função de sacerdote do povo. Moisés está aqui como se fosse um primeiro sacerdote aqui, né? Fazendo esse papel. Versículo 18. Depois mandou trazer o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e aspergiu o sangue em volta do altar. Depois de partir o carneiro em seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou com água as vísceras e as pernas e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Então mandou trazer outro carneiro, o carneiro da consagração. Veja que cada carneiro, cada sacrifício era para uma finalidade, né? A gente viu que o primeiro, eu até me perdi no versículo. Esse terceiro aqui é o da consagração. Carneiro da consagração. Deixa eu voltar. Partiu o carneiro, mandou trazer o carneiro do holocausto, no versículo 18. E o primeiro, que foi o que eu me perdi, que foi um dos primeiros versículos, né? Que é mesmo relacionado aqui, acho que é o do pecado, não foi? Ungiu, aspergiu 7 vezes, ungiu, derramou o azeite, trouxe, só pra gente sinalizar, né? Deixar marcado, acho que é interessante. Novilho da oferta pelo pecado, no versículo 14, né? Foi oferta pelo pecado, ele fez uma oferta de holocausto. Ui, eu sabia que isso ia acontecer em alguma hora. Peraí, gente. Ai, meu pai.
Deixa eu tentar posicionar de uma forma melhor. Agora vai ficar. Acho que agora tá mais seguro, não tá bamba. Então, oferta pelo pecado, no versículo 14. Oferta o carneiro do holocausto, no 18. Versículo 22. Então mandou trazer o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, pegou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também trouxe os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre as pontas da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então, aspergiu o resto do sangue em volta do altar. Tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas vísceras, o redenho do fígado, ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Então, do cesto dos pães sem fermento, que está diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento e um bolo de pão azeitado e um pão fino e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então, nós vemos que esse ritual de consagração, né, de pegar o sangue do animal e tocar na orelha direita, no polegar direito, no dedo do pé direito, enfim, era feito com o sangue do animal que foi oferecido na oferta de consagração. Então, a consagração também havia um sacrifício. E olha como a gente mesmo que seja de uma forma diferente hoje, né? O que o Novo Testamento, que Jesus nos diz, né? Nós hoje somos sacrifícios vivos, né? Então, a consagração, ela requer um sacrifício também da nossa parte, né? Se consagrar, ela requer esse sacrifício vivo da nossa parte para com Deus, né? A oferta pelo pecado era um outro sacrifício feito. O pecado, a gente se humilha diante do Senhor, né? Um sacrifício de adoração, muitas vezes, um sacrifício de... Talvez me fuja as palavras, mas eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Nesse sentido de sermos esse sacrifício vivo, como a gente se entrega a, de repente, negar a nossa vontade, né? Para buscar o perdão do Senhor, para nos consagrarmos ao Senhor. Enfim, né? Como a gente tem que ler esses textos, embora pareça coisa muito distante, porque não é mais praticado, porque a gente não sabe como funcionava muito bem, vamos sempre tentar extrair o que a gente pode tomar de ensino para a nossa identidade cristã hoje, né? Para nossa vida cristã hoje perante o Senhor. Naquela época, esse era o tipo de sacrifício que se fazia para, de alguma forma, agradar o Senhor por causa dessas circunstâncias, né? Mas hoje, se eu sou sacrifício vivo, o que eu faço então, né, com as minhas vontades, as minhas emoções, para agradar a Deus, né? Como eu me faço esse sacrifício vivo? Não de matar algo, né, humanamente falando, mas matar nossa vontade, matar, né, alguns anseios do nosso coração que são declinados para o pecado. Enfim, por mais que sejam textos às vezes um pouco mais difíceis, um pouco mais monótonos de repente de ler, vamos sempre tentar trazer esse entendimento, sempre que eu puder, que o Espírito Santo então me tocar, enfim, que eu me lembrar, porque eu mesma às vezes leio um pouco mais corrida, né? Vamos tentar sempre deixar esse lembrete do que isso aqui está ensinando para nós nos dias de hoje, né? Do que a gente pode usar, aplicar ao nosso cristianismo hoje, né? E vocês também deixem aqui no chat, quando vocês observarem, né, tiverem esse tipo de comentário, para compartilhar com a gente, para compartilhar com outros irmãos. Amém? Então, parei no 28, né? Que Moisés toma das mãos deles, os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. 29. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Pegou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão e
suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Assim consagrou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E então disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozinhai a carne na entrada da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da congregação, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, porém, queimarão com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Então, ainda tem essa questão do tempo, né? Não é só um sacrifício de holocausto ali que era oferecido pela consagração. Havia esse período de consagração, né? Esses dias, né, que eles tinham que estar ali naquele mesmo lugar, na porta da tenda, né, na entrada da tenda, que o Senhor estaria trabalhando ainda neles, efetuando essa consagração, né? Enfim. Então, a gente traz para nós como ensinamento, como nós nos consagramos no dia de hoje, né? Durante 7 dias... Espera aí... 34. Como se fez no dia de hoje, assim o Senhor ordenou se fazer em expiação, que se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias, e observareis as ordenanças do Senhor, para que não morram, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés. Amém? Dois capítulos que nós lemos, então 7 e 8. Não vou me estender, que já está um pouco longo o nosso vídeo, né? Porque são 2 capítulos com um pouco mais de versículos do que nós lemos. E é isso, gente. Espero que esses comentários estejam ajudando vocês, né? De alguma maneira a entender melhor ou a conseguir trazer um pouco melhor, né? Para os nossos dias de hoje. Essa consagração, enfim. E aí, então, na segunda-feira, vamos ver, então, os sacerdotes iniciando, de fato, o seu ministério. No capítulo 10, já vamos ver aí sobre os filhos de Arão aí, que vão, né, cometer alguns pecados. No meio de algumas leis, o interessante de Levítico, de Deuteronômio, são aqui números também, no meio ali de genealogia, de lei, de coisas que às vezes parecem um pouco tediosas para nós, né, lendo hoje, a gente vê algumas histórias que a gente extrai alguns ensinos também. Então é muito importante não pular, né, esses livros e ler com atenção, que Deus sempre quer falar algo conosco, talvez não hoje, talvez não nesse momento, não nas circunstâncias que você está passando hoje, mas em um outro momento, com certeza algo Deus vai te revelar através dessa palavra, né? Enfim, que talvez em algum momento você leu e não compreendeu ou passou mais desapercebido, digamos assim. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela compreensão que vocês têm tido comigo nos últimos dias. Espero que em breve a gente possa voltar tudo ao normal, sem muitas interrupções, nossa leitura, tá bom? Um bom fim de semana para vocês, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém, gente.